Meu nome é Nathalie Mercer, tenho 30 anos e moro em Charlotte, na Carolina do Norte. Para quem olhava de fora, minha vida parecia estável. Eu tinha construído uma carreira com muito esforço, juntado minhas economias pouco a pouco e encontrado um homem que eu amava o suficiente para querer me casar. Mas quase nada disso aconteceu com facilidade, e meus pais raramente estiveram ao meu lado quando precisei. Durante grande parte da minha vida, achei que ser uma boa filha significava estar presente, independentemente das circunstâncias. Quando meus pais apertavam financeiramente, eu ajudava com as contas. Se alguma coisa quebrava, eu pagava o conserto. Também contribuía com compras, seguros e outras despesas que eles sempre garantiam ser apenas temporárias. Nunca notei quanto gastava, porque eram meus pais e eu acreditava que ajudar a família era algo natural. O que eu não percebi foi a rapidez com que uma ajuda voluntária poderia se transformar em uma obrigação esperada. Quando fiquei noiva de Grant Sullivan, meus pais já não enxergavam mais o meu apoio como uma escolha minha. Para eles, aquilo parecia um direito adquirido. E foi justamente isso que mais me machucou. Em vez de comemorarem por eu finalmente ter encontrado alguém que me fazia feliz, eles não quiseram saber primeiro sobre o casamento. A preocupação deles foi outra. Queriam saber o que aconteceria com o dinheiro que eu enviava todos os meses. Foi então que comecei a me perguntar se tinham medo de perder a filha ou simplesmente de perder o acesso ao meu salário. Antes de contar o que aconteceu no dia do meu casamento, quero perguntar uma coisa: se você tivesse passado anos ajudando pais que nunca fizeram o mesmo por você, continuaria pagando as contas deles depois de se casar ou finalmente escolheria construir a própria vida? Aprendi cedo que, quando queria alguma coisa, precisava descobrir sozinha como conseguir. Eu era filha única, mas isso nunca significou ser o centro das atenções dentro de casa. Minha mãe, Colleen, e meu pai, Douglas, tinham suas próprias rotinas, amizades e prioridades. Eles não eram totalmente ausentes. Havia comida na geladeira, eu tinha roupas para ir à escola e as contas básicas eram pagas. Mas, quando o assunto era o meu futuro, eu praticamente estava por conta própria. Quando comecei a pensar seriamente na faculdade, meu pai apenas disse: "Você é inteligente. Vai encontrar uma solução." Minha mãe concordou. Aos 17 anos, eu ficava sentada à mesa da cozinha preenchendo inscrições para bolsas de estudo enquanto eles assistiam televisão no cômodo ao lado. Lembro de encarar uma das perguntas sobre como eu pretendia pagar o restante da minha formação. A verdade é que eu não fazia ideia. Então, encontrei um jeito. Candidatei-me a todas as bolsas para as quais tinha direito, trabalhei à noite nos fins de semana e recorri ao auxílio financeiro para cobrir o que ainda faltava. Durante a faculdade, mantive um emprego de meio período enquanto cursava todas as disciplinas. Houve semanas em que precisei calcular cada centavo antes de comprar comida, porque sabia que não havia ninguém esperando para me salvar caso o dinheiro acabasse. Minha mãe às vezes ligava para perguntar como estavam as aulas. Meu pai dizia que tinha orgulho de mim quando eu tirava boas notas, mas nenhum dos dois perguntava se eu precisava de ajuda para comprar livros ou se estava trabalhando horas demais. Naquela época, eu não guardava ressentimento. Cheguei a acreditar que eles estavam simplesmente me ensinando a ser independente. Quando me formei, essa independência já fazia parte de quem eu era. Eu não esperava que ninguém resolvesse meus problemas e nunca precisei pedir dinheiro aos meus pais. Eu nem cheguei a voltar para a casa dos meus pais enquanto procurava emprego. Aluguei um pequeno apartamento em Charlotte e comecei a construir minha própria vida ali. Anos depois, seria difícil para mim entender a ironia de tudo aquilo, porque os mesmos pais que um dia me ensinaram a me virar sozinha passaram a agir como se também fosse minha responsabilidade resolver todos os problemas deles. Só que, dessa vez, eles não chamavam isso de independência. Chamavam de família. Depois de algum tempo, aceitei uma vaga inicial na área de operações financeiras de uma empresa em Charlotte, com salário de $48.000 por ano. Não era uma fortuna, mas, quando recebi meu primeiro pagamento diretamente na conta, sentei na beira da cama e sorri. Pela primeira vez, senti que todo o esforço estava começando a dar resultado. Aluguei um apartamento de um quarto a cerca de 15 minutos do trabalho, comprei a maior parte dos móveis usados e continuei dirigindo o mesmo Honda que tinha desde a faculdade. A cada pagamento, eu separava uma quantia para a poupança antes de gastar com qualquer outra coisa. Em apenas 2 anos, fui promovida 2 vezes. Aos 26,
já ganhava o suficiente para montar uma reserva de emergência, investir de verdade na aposentadoria e deixar de entrar em pânico toda vez que o carro fazia algum barulho estranho. Foi justamente nessa fase que meus pais começaram a me procurar com mais frequência. No começo, eram pedidos pequenos. Certa tarde, minha mãe ligou dizendo que a conta de luz tinha vindo mais alta do que esperavam. Ela perguntou se eu poderia pagar $186, só daquela vez. Fiz a transferência naquela mesma noite. Alguns meses depois, meu pai precisou de $640 para consertar o carro. Depois, minha mãe perguntou se eu poderia assumir uma parcela do seguro da casa porque aquele mês estava especialmente apertado. Eu ajudava todas as vezes. Na minha cabeça, não havia nada de errado nisso. Eu estava em uma situação melhor, eles eram meus pais e eu ainda carregava aquela antiga vontade de sentir que finalmente era importante para eles. Com o tempo, porém, os pedidos começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Uma compra de supermercado aqui, uma conta de serviço ali, um conserto inesperado que eles não tinham colocado no orçamento. Até que parei de esperar que pedissem ajuda e comecei a enviar dinheiro antes mesmo que algum problema surgisse. O mais curioso era que, naquele período, ajudar meus pais me fazia sentir mais próxima deles. Minha mãe passou a ligar com mais frequência, meu pai começou a me convidar para passar mais tempo com eles e, de repente, os dois demonstravam interesse pelas minhas promoções e perguntavam como estava meu trabalho. Eu interpretei aquela atenção como uma transformação na nossa relação. Pensei que talvez a vida adulta finalmente tivesse criado entre nós o vínculo familiar que eu sempre desejei durante a infância. Por isso, continuei ajudando, continuei economizando e continuei trabalhando. E, cada vez que meu salário aumentava, eu também aumentava silenciosamente o quanto fazia por eles. Eu ainda não tinha percebido que estava criando uma rotina que, com o tempo, meus pais passariam a enxergar como algo que lhes pertencia. Aos 28 anos, ajudar meus pais já não era mais uma atitude ocasional. Tinha virado uma despesa fixa no meu orçamento. Eu enviava cerca de $1.200 todos os meses. Esse dinheiro ajudava com parte da moradia, contas básicas, supermercado, seguro e qualquer gasto inesperado que minha mãe mencionasse. Se o ar-condicionado precisava de manutenção, eu pagava. Quando meu pai precisou trocar os pneus do carro, eu cobri o custo. Se o imposto do imóvel vinha mais alto do que esperavam, eu simplesmente transferia o valor que faltava. No começo, eles ainda agradeciam. Depois, os agradecimentos foram ficando cada vez mais raros. Até que simplesmente desapareceram. Certa manhã de sábado, minha mãe me ligou enquanto eu fazia compras. A conta da internet vence na segunda-feira, ela comentou. Fiquei esperando que continuasse, mas ela não disse mais nada. Quanto custa? $89. Peguei o celular e paguei antes mesmo de chegar ao próximo corredor do supermercado. Aquilo tinha se tornado tão comum que eu nem questionava mais. Meu pai lidava com a situação de outra maneira. Sempre que eu sugeria que eles precisavam organizar melhor as finanças, ele usava a mesma frase: "Você é nossa única filha." Quem mais nós temos, Nathalie? Aquelas palavras sempre conseguiam me fazer ceder. Eu sabia que eles não eram incapazes. Meu pai ainda tinha uma renda, e minha mãe sempre soube administrar dinheiro quando realmente queria. Só que, em vez de reduzir os gastos quando as despesas aumentavam, eles passaram a me tratar como uma espécie de renda extra que estava ali para cobrir qualquer diferença. Enquanto eu pagava o seguro da casa, eles trocaram a televisão por uma mais cara. Minha mãe começou a pedir comida pronta várias noites por semana enquanto eu continuava bancando parte das compras do mercado. Meu pai entrou para um clube de golfe mais caro e, mesmo assim, continuava me ligando quando chegava a conta do imposto do imóvel. Eu percebia tudo. Só não queria admitir o que aquilo realmente significava. Uma parte de mim ainda era aquela garota de 17 anos sentada sozinha à mesa da cozinha, preenchendo formulários para conseguir uma bolsa de estudos. Passei anos desejando que meus pais demonstrassem algum interesse verdadeiro pela minha vida. Agora eles me ligavam o tempo todo, me convidavam para jantar e minha mãe contava aos parentes o quanto eu estava bem profissionalmente. Meu pai fazia questão de falar sobre a minha carreira com orgulho. Eu queria acreditar que, finalmente, eles tinham orgulho de mim. Por isso, continuei pagando.
Hoje, olhando para trás, acho que estava tentando construir um relacionamento com meus pais através da generosidade, porque não sabia outra maneira de conquistar a proximidade que sempre desejei. E aquilo funcionava, desde que eu nunca dissesse a não. Naquela época, eu ainda não entendia isso. Eu acreditava que ajudava meus pais porque os amava. Sem que eu percebesse, eles começavam a enxergar meu sucesso como algo que também lhes pertencia. Só compreendi a diferença quando alguém novo entrou na minha vida e me fez imaginar um futuro em que meu salário não estivesse sempre destinado a manter meus pais confortáveis. Conheci Grant Sullivan numa quinta-feira à noite, em um pequeno restaurante perto de Upton, Charlotte. Uma colega de trabalho convidou algumas pessoas para sair depois do expediente, e Grant conhecia o marido dela. Quase não fui. Tinha trabalhado até tarde durante 3 noites naquela semana e tudo o que eu queria era pedir alguma coisa para comer e ficar no sofá. Então Grant se sentou na minha frente. Ele não era exibido e não passou a noite tentando impressionar ninguém. Era engraçado sem precisar ser o centro das atenções e, quando eu falava, ele realmente prestava atenção. Trocamos números antes de ir embora. Um jantar virou 3. 3 encontros acabaram se transformando em fins de semana juntos. Em poucos meses, Grant já era a primeira pessoa para quem eu ligava quando alguma coisa boa acontecia. Ele também começou a perceber coisas que eu mesma tinha deixado de notar. Certa vez, durante um jantar, minha mãe ligou 2 vezes porque precisava que eu transferisse $300 para pagar um concerto no encanamento. Pedi desculpas, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Grant olhou para mim. Está tudo bem? Sim. Meus pais precisam de uma ajuda. Ele apenas assentiu. Não criticou meus pais nem tentou dizer o que eu deveria fazer. Mais tarde, depois que ligações parecidas começaram a interromper nossos planos com frequência, ele fez uma única pergunta. Eles dependem de você todos os meses? Na mesma hora, fiquei na defensiva. Eles são meus pais. Eu sei. E foi só isso que ele respondeu. O que realmente começou a mudar minha maneira de enxergar a situação não foi Grant questionando minha família. Foi conhecer a família dele. Certa tarde de domingo, Elaine e Patrick Sullivan me convidaram para jantar. Cheguei levando flores porque estava nervosa. Elaine abriu a porta e me abraçou como se estivesse esperando o dia inteiro para me conhecer. Durante o jantar, Patrick fez várias perguntas sobre o meu trabalho, mas em nenhum momento perguntou quanto eu ganhava. Depois, Haley, a irmã mais nova de Grant, me puxou para a cozinha e disse baixinho: "Você vem para a noite de jogos da família no mês que vem." Não foi exatamente um convite. Era como se minha presença já estivesse garantida. Eu ri de um jeito que não ria havia semanas. Ninguém me pediu nada. Ninguém fez comentários sobre contas ou despesas. Quando me ofereci para ajudar Elaine a arrumar a cozinha, ela colocou um pote com sobras de comida nas minhas mãos e disse: "Vai para casa e descansa. Você trabalhou a semana inteira." Aquela frase simples ficou na minha cabeça. Passei anos acreditando que amar alguém significava provar o quanto eu poderia ser útil. Com a família de Grant, eu não precisava provar absolutamente nada. Pela primeira vez, entendi como era ser recebida em uma família sem que isso viesse acompanhado de uma obrigação. E, depois de sentir essa diferença, ficou impossível ignorar completamente o que estava acontecendo dentro da minha própria família. 18 meses depois de nos conhecermos, Grant me pediu em casamento. Não havia multidão, fotógrafo escondido ou qualquer grande espetáculo. Depois do jantar, estávamos caminhando pelo Freedom Park quando Grant parou perto do lago, segurou minha mão e disse que queria construir uma vida ao meu lado. Quando ele me pediu em casamento, comecei a chorar antes mesmo de conseguir dizer assim. Naquela noite, Elaine praticamente gritou de felicidade quando contamos a novidade por telefone. Patrick abriu uma garrafa de champanhe na mesma hora, e Haley exigiu fotos do anel de todos os ângulos possíveis. Esperei até a tarde seguinte para contar pessoalmente aos meus pais. Eu imaginava que minha mãe me abraçaria. Em vez disso, ela ficou olhando para o anel e perguntou: "Quando vocês pretendem fazer isso?" "Estamos pensando em outubro." Meu pai levantou os olhos. "Outubro deste ano?" "Sim." Um silêncio desconfortável tomou conta da sala.
Então minha mãe fez a pergunta que até hoje consigo lembrar exatamente. E o que vai acontecer com o dinheiro que você nos dá todos os meses? Eu cheguei a rir, achando que ela estava brincando. Não estava. Nós vamos resolver tudo, respondi. Não vai mudar nada de uma hora para outra. Meu pai se recostou na cadeira. Você não precisa ter tanta pressa para se casar, Nathalie. Eu tenho 30 anos, pai. Não é esse o problema. Nas semanas seguintes, qualquer conversa acabava, de algum jeito, virando uma discussão sobre o meu casamento. Minha mãe sugeriu que Grant e eu esperássemos 2 anos antes de oficializar a união. Meu pai achava que deveríamos continuar morando em casas separadas. Em certo momento, minha mãe chegou a dizer que o casamento poderia complicar nossa situação financeira. No início, tentei acreditar que eles estavam apenas preocupados porque eu era filha única. Até que, em um domingo, fui à casa deles e ouvi meus pais conversando na cozinha antes que percebessem que eu havia chegado. Minha mãe parecia preocupada. Se ela começar a construir uma vida com ele, nós vamos deixar de ser prioridade. Meu pai respondeu. Ela vai continuar ajudando. Você não sabe disso. Fiquei parada no corredor, sem fazer barulho. Nenhum dos dois falou sobre sentir minha falta. Não mencionaram feriados, distância ou o medo de passar menos tempo comigo. A conversa era sobre dinheiro. Naquela noite, decidi perguntar diretamente à minha mãe. Se depois do casamento eu parar de mandar $1.200 por mês, o que vocês fariam? A expressão dela mudou imediatamente. Por que você pararia? Aquela resposta esclareceu mais do que qualquer explicação poderia esclarecer. Eles não estavam com medo de Grant me afastar deles. Estavam com medo de que o meu casamento os obrigasse a viver de acordo com o próprio orçamento. Durante anos, eu tinha interpretado a atenção crescente dos meus pais como sinal de que nosso relacionamento finalmente estava ficando mais próximo. Mas, naquele momento, comecei a questionar se tinha confundido ser amada com ser financeiramente útil. Depois que essa dúvida surgiu, não consegui mais ignorá-la. Uma semana depois, pedi que minha mãe e meu pai se sentassem comigo à mesa da cozinha. Eu já tinha revisado cuidadosamente minhas finanças e não pretendia simplesmente abandoná-los de uma hora para outra. Queria dar a eles algum tempo para se reorganizarem, mas também precisava colocar um limite naquela situação. Vou continuar ajudando durante os próximos 3 meses, falei. Depois disso, os $1.200 mensais vão parar. Minha mãe me encarou. Parar? Eu vou me casar. Grant e eu estamos começando a construir nossa própria casa e nossa própria vida. Meu pai cruzou os braços. Então foi ele que colocou essa ideia na sua cabeça? Não. O Grant nem sabe que estou tendo essa conversa com vocês hoje. Minha mãe balançou a cabeça, claramente inconformada. Você mudou depois que conheceu esse homem. Aquilo doeu, mas mantive a calma. Eu ainda tentei ajudá-los de outra maneira. Propus montar um orçamento com eles, mostrei algumas despesas que poderiam ser reduzidas e assinaturas que quase nem usavam. Meu pai poderia trocar o clube de golfe por uma opção mais barata. Minha mãe poderia diminuir os pedidos de comida. Eles tinham renda suficiente para se manter, mas precisariam mudar o padrão de vida que, aos poucos, haviam construído contando com o meu dinheiro. Meu pai empurrou minhas anotações para o lado. Nós criamos você durante 18 anos. Olhei para ele. E o que isso tem a ver com essa situação? Você acha que criar um filho não custa nada? Por alguns segundos, fiquei sem saber o que responder. Então minha mãe completou. Nós fizemos sacrifícios por você. Agora você está agindo como se nos ajudar fosse um peso. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim finalmente ficou clara. Durante anos, eu carreguei culpa sempre que meus pais precisavam de alguma coisa. Mas, sentada naquela cozinha e ouvindo minha própria infância ser usada como se fosse uma dívida que eu ainda precisasse pagar, percebi que nunca haveria um valor suficiente para satisfazê-los. Fechei o caderno. Eu não estou pedindo permissão, falei. Estou apenas avisando vocês. Minha mãe ficou séria. Meu pai perguntou. E se não conseguirmos nos virar? Vocês conseguem. Só não querem mudar nada. Nenhum dos dois respondeu.
Levantei, peguei minha bolsa e me preparei para sair. Antes de abrir a porta, olhei para trás. Ajudar vocês foi uma escolha minha. Isso nunca deu a vocês o direito de considerar minha renda como propriedade de vocês. Meu pai desviou o olhar. Minha mãe continuou me encarando, e naquele instante eu entendi exatamente o que estava passando pela cabeça dela. Ela não estava pensando em perder a filha. Estava pensando em perder $1.200 por mês. Havia ainda um detalhe financeiro que meus pais quase nunca mencionavam quando falavam de tudo o que supostamente tinham feito por mim, a casa deles. 3 anos antes, meu pai havia começado a atrasar alguns pagamentos depois de atravessar uma fase financeira complicada. Quando finalmente me contou o que estava acontecendo, a situação já era grave. Minha mãe me ligou chorando. Nós podemos perder a casa. Eu decidi intervir, mas não simplesmente entreguei dinheiro a eles. Naquela época, eu já trabalhava na área financeira e sabia que uma quantia grande investida em um imóvel precisava ser formalizada corretamente. Contribuí com $46.000 para ajudar a quitar os valores pendentes e colocar as finanças da propriedade novamente em ordem. Antes de fazer a transferência, contei com a orientação de um advogado para registrar tudo de maneira adequada. O acordo estabelecia uma participação de propriedade vinculada ao valor que eu havia colocado no imóvel. Meu pai odiou ter que assinar os documentos. Você realmente acha que seus próprios pais enganariam você? Não, respondi. Só acho que $46.000 é dinheiro suficiente para estar devidamente documentado. Depois disso, nunca mais toquei no assunto. Meus pais continuaram morando na casa como sempre. Decoravam os cômodos, recebiam amigos e chamavam o imóvel simplesmente de a nossa casa. Eu nunca fiz questão de corrigi-los. Eu não estava tentando tomar o lar deles. Eu tinha ajudado porque não queria ver meus pais enfrentando uma crise financeira que poderia destruí-los. O que eles pareciam esquecer era que aquela estabilidade também existia, em parte, porque eu havia aberto mão de uma parcela da minha própria segurança para ajudá-los. O valor mensal era a única parte que eles enxergavam. Eles não pensavam nos $46.000. Não lembravam dos documentos legais. E certamente nunca imaginaram que chegaria o dia em que eu deixaria de protegê-los das consequências das próprias escolhas. Naquele momento, eu também ainda não imaginava o que estava por vir. Eu continuava torcendo para que conseguíssemos atravessar o meu casamento sem destruir de vez o que ainda restava da nossa relação. Só não fazia ideia de que meus pais estavam preparando uma última exigência. Meu casamento aconteceu em um sábado ensolarado de outubro. Grant e eu escolhemos um espaço para eventos nos arredores de Charlotte, um prédio antigo restaurado, com janelas enormes, paredes de tijolos aparentes e um pátio iluminado por pequenas luzes. No fim da tarde, praticamente todas as pessoas que amávamos estavam ali. Elaine chorou assim que me viu vestida de noiva. Patrick me abraçou com cuidado e disse: "Bem-vinda à família, Nathalie." Haley passou boa parte da manhã tentando me fazer rir sempre que percebia que eu estava ficando nervosa. Durante algumas horas, consegui acreditar que tudo acabaria bem. Meus pais chegaram no horário. Foram educados com a família de Grant e minha mãe até disse que eu estava linda. Por um instante, achei que talvez os meses de discussões finalmente tivessem ficado para trás. Cerca de 20 minutos antes da cerimônia, minha mãe apareceu ao lado do quarto onde eu estava terminando de me arrumar. "Seu pai e eu precisamos conversar com você por 5 minutos. Pode esperar?" Não. Havia alguma coisa no tom de voz dela que me fez segui-la. Meu pai estava parado perto de uma porta, no final de um corredor mais silencioso. Do outro lado da parede, eu conseguia ouvir a música e o movimento dos convidados se reunindo na área principal. Minha mãe fechou a porta atrás de nós. Meu pai foi direto ao assunto. "Precisamos resolver a situação financeira antes de você se casar com ele." Fiquei olhando para ele, sem acreditar. "Hoje?" Minha mãe deu um passo à frente. "Estivemos pensando no que vai acontecer depois do casamento. Precisamos ter acesso às suas contas principais." Por alguns segundos, achei que tinha entendido errado. "Acesso à sua conta corrente e à sua poupança," ela respondeu. "Queremos ser autorizados a movimentá-las." Eu soltei uma pequena risada, mais por incredulidade do que por humor. "Vocês só podem estar brincando."
O rosto do meu pai ficou tenso. Isso não tem graça. Minha mãe começou a explicar rapidamente. Segundo ela, depois que eu me casasse, Grant poderia acabar influenciando a maneira como eu gastava meu dinheiro. Na visão dela, ter acesso às minhas contas garantiria que eu não simplesmente esquecesse as minhas responsabilidades com eles. Grant nunca tentou controlar o meu dinheiro. É o que você pensa agora, minha mãe respondeu. Olhei para os dois e, naquele instante, finalmente entendi. Aquilo não tinha nada a ver com me proteger de Grant. Eles queriam se proteger de mim? Queriam garantir que o casamento não pudesse impedir que continuassem tendo acesso ao dinheiro que já haviam se acostumado a receber. Não. Meu pai franziu a testa. O quê? Eu disse não. Minha mãe segurou minha mão. Nathalie, não tome uma decisão da qual você vai se arrepender. Puxei minha mão de volta. A única coisa de que me arrependo é de ter permitido que isso continuasse por tanto tempo. Meu pai se aproximou. Depois de tudo que fizemos por você, você realmente vai ficar aqui e escolher um homem que conhece há menos de 2 anos em vez dos seus próprios pais? Isso não tem nada a ver com Grant. Ele me encarou. Passou a ter tudo a ver com Grant no momento em que você começou a dizer não para nós. Aquela frase ficou suspensa entre nós. Eu conseguia ouvir os convidados rindo em algum ponto do corredor. Faltavam menos de 20 minutos para a cerimônia começar, e meus próprios pais tinham me encurralado para tentar negociar o acesso à minha conta bancária. Olhei diretamente para os dois. Vocês vieram até aqui porque acharam que o meu casamento seria a última oportunidade de controlar o meu dinheiro. O rosto da minha mãe ficou ainda mais sério. Estamos tentando proteger esta família. Não. Vocês estão tentando proteger o estilo de vida que construíram às minhas custas. Meu pai pediu que eu falasse mais baixo. Eu não baixei a voz. Minhas contas continuam sendo minhas. Os pagamentos mensais vão terminar exatamente como eu avisei. E, se qualquer um de vocês tentar pedir dinheiro ao Grant, a resposta também será não. Meu pai deu mais um passo na minha direção. Eu deveria ter simplesmente ido embora naquele momento. Em vez disso, disse a frase que nenhum dos dois esperava ouvir. Meu dinheiro e o meu futuro pertencem a mim. Foi quando meu pai perdeu completamente o controle. Ele avançou tão rápido que mal tive tempo de reagir. Em um instante, eu estava parada na porta, deixando claro que minha decisão era definitiva. No seguinte, ele me segurou pelo pescoço e me empurrou para trás. Minha cabeça bateu no batente de madeira, e eu gritei de dor. Douglas, minha mãe gritou. Fiquei olhando para meu pai sem conseguir acreditar no que tinha acabado de acontecer. Era o dia do meu casamento. Os convidados estavam a poucos metros dali. E, mesmo assim, ele tinha chegado ao ponto de me agredir por causa de uma única coisa: eu finalmente tinha dito não. Então ouvi a voz de Grant. Nathalie. Ele estava conversando com Patrick nas proximidades e tinha ouvido meu grito. Em poucos segundos, chegou até nós, afastou meu pai e ficou entre nós dois. Fique longe dela. Meu pai tentou discutir, mas Grant não entrou na provocação. Manteve os olhos em mim enquanto pegava o celular. Vou ligar para a emergência. Aquilo mudou completamente a situação. Minha mãe segurou o braço do meu pai. Precisamos ir. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mãe? Ela me olhou por um breve instante. Depois, saiu dali com ele. Vários convidados já tinham chegado ao corredor. Elaine correu até mim, enquanto Haley permaneceu ao lado de Grant. Eu estava abalada, mas, felizmente, não havia sofrido uma lesão grave. Enquanto Grant explicava a situação ao atendente da emergência, fiquei olhando para a porta por onde meus pais tinham acabado de desaparecer. Durante anos, sempre que eles criavam algum problema financeiro, eu aparecia para resolver tudo e evitar que enfrentassem as consequências. Ali, usando meu vestido de noiva, fiz uma promessa a mim mesma. Dessa vez, eu não faria isso. Os primeiros policiais chegaram enquanto eu ainda estava sentada em uma pequena sala próxima ao corredor. Grant permaneceu comigo até que os policiais precisaram conversar conosco separadamente. Elaine ficou ao meu lado, segurando minha mão.
Patrick já estava ajudando a equipe do local a identificar os convidados que tinham presenciado a discussão. Havia muito mais testemunhas do que meus pais provavelmente imaginavam. Grant tinha visto os últimos momentos do confronto. Vários convidados apareceram no corredor logo depois do ocorrido, e o espaço contava com câmeras de segurança que registravam tanto aquela área quanto as entradas externas. Quando um dos policiais perguntou se eu queria prestar um depoimento formal, hesitei. Não porque achasse que meu pai merecia ser protegido, mas porque proteger meus pais tinha se tornado uma reação automática para mim. Eu já conseguia ouvir a voz da minha mãe na cabeça: ele é seu pai. Não destrua a nossa família. Pense nas consequências disso para todos nós. Então olhei para o meu vestido de noiva. Eles tinham ido ao meu casamento e exigido acesso às minhas contas bancárias. Quando me recusei, meu pai ultrapassou um limite que eu jamais poderia fingir que não existia. Sim, respondi. Quero prestar depoimento. Meus pais já tinham deixado o local, mas simplesmente ir embora não apagava o que havia acontecido. Os policiais registraram a ocorrência e reuniram as informações disponíveis. Nos dias seguintes, os investigadores conversaram com as testemunhas e analisaram as imagens e outros registros do espaço. Com o tempo, meu pai precisou responder legalmente pelo que tinha feito. Minha mãe tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Depois, começaram a chegar as mensagens. Nathalie, por favor, resolva isso. Você sabe que seu pai não queria que chegasse a esse ponto. Me liga antes que isso fique ainda pior. A última mensagem deixou claro que ela ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu não estava fazendo nada contra meu pai. Pela primeira vez na vida, eu simplesmente estava me recusando a salvá-lo das consequências das próprias escolhas. E eu ainda tinha algumas coisas para colocar em ordem. Na segunda-feira depois do casamento, abri meu notebook e revisei cada pagamento relacionado aos meus pais, a conta de internet, a contribuição para o seguro, as transferências automáticas e os $1.200 que eu enviava todos os meses. Um por um, interrompi todos eles. Não mexi em nenhum dinheiro que pertencesse a eles. Não esvaziei contas, não escondi bens e não fiz nada impulsivo para puni-los. Apenas parei de usar a minha renda para sustentar um padrão de vida que eu já não estava disposta a financiar. Depois, liguei para o advogado que havia cuidado do acordo relacionado à casa. Expliquei toda a situação, inclusive os $46.000 que eu havia investido no imóvel e os documentos que havíamos assinado. Ele analisou os registros e explicou quais eram as minhas opções dentro da lei. Então segui o procedimento correto. Nada de trocar fechaduras de surpresa. Nada de aparecer de madrugada para expulsá-los. Tudo seria resolvido pelos canais legais apropriados. Quando minha mãe percebeu que os pagamentos tinham parado, começou a ligar de números diferentes. Em uma das mensagens de voz, ela perguntou: como você espera que a gente consiga pagar tudo isso? Ouvi aquela mensagem 2 vezes. Durante anos, uma pergunta como aquela teria sido suficiente para me fazer abrir o aplicativo do banco imediatamente. Dessa vez, apenas apaguei a mensagem. Meu pai precisava enfrentar as consequências legais dos próprios atos, e eu não pretendia interferir nisso. Entreguei as informações que me foram solicitadas e deixei o processo seguir seu curso, sem tentar amenizar o que aconteceria com ele. Com o tempo, minha mãe percebeu que também tinha perdido o acesso a mim. Cortei completamente o contato. A parte mais difícil não foi parar de enviar dinheiro. Foi aceitar que, quando o dinheiro deixou de existir entre nós, quase nada mais parecia restar daquela relação. Eles tentaram garantir controle sobre minhas finanças porque tinham medo de perder o padrão de vida que meu salário ajudava a manter. No fim, essa tentativa de me controlar teve exatamente o efeito contrário. Eles perderam acesso ao meu dinheiro e também perderam a convivência com a própria filha. Grant nunca me pressionou para continuar a cerimônia naquele dia. Ele apenas segurou minha mão e disse: vamos nos casar quando você estiver pronta. Elaine, Patrick e Haley permaneceram ao meu lado. Ninguém me obrigou a explicar por que eu estava tão abalada. Ninguém disse que eu precisava perdoar meus pais simplesmente porque éramos uma família. Eles apenas ficaram comigo. 3 meses depois, Grant e eu decidimos tentar novamente. Escolhemos um espaço menor em Charlotte e convidamos somente as pessoas que realmente haviam estado ao nosso lado.
Elaine me ajudou a me arrumar. Haley ficou perto de mim, fazendo piadas sempre que percebia meu nervosismo voltando. Antes da cerimônia, Patrick me abraçou e disse baixinho: "Você já faz parte da nossa família. Hoje só vamos oficializar isso." Dessa vez, quando caminhei em direção a Grant, não fiquei procurando meus pais entre os convidados. Não estava mais esperando pela aprovação deles. Meu pai acabou enfrentando as consequências legais do que fez. Minha mãe permaneceu fora da minha vida, exatamente onde eu precisava que ela estivesse. A questão relacionada ao imóvel continuou sendo resolvida pelos meios legais, e eu finalmente parei de carregar responsabilidades que nunca deveriam ter sido minhas. Pela primeira vez, o dinheiro que eu ganhava era realmente meu. Minha casa voltou a ser um lugar tranquilo. Meu casamento começou sem cobranças, condições ou expectativas financeiras. Durante muito tempo, pensei que perder meus pais significaria perder minha família. Eu estava errada. Eu não os perdi porque escolhi Grant. Eu simplesmente deixei de tentar manter uma relação baseada naquilo que eu podia oferecer. Finalmente entendi que esse nunca foi o tipo de amor que procurei durante toda a minha vida. E escolhi ficar com a família que, de verdade, escolheu a mim.